I Love Poa apresenta Histórias Tudo de Bonfim. Depois de conhecer as histórias por trás dos locais do Bonfim, agora é a vez de descobrir as histórias de quem vive o bairro. Eu sou Miltinho Talavera e vou receber a cada episódio desta temporada 2 entrevistados que vão dividir suas memórias e suas histórias do Bonfim. Hoje recebemos em nosso estúdio 2 personagens que registraram através de suas lentes muitas histórias da cidade. Gilberto Perim e Raul Krebs, sejam muito bem-vindos a Histórias de Tudo de Bonfim. O nosso papo é um papo totalmente descontraído e eu vou querer que vocês nos contem para quem está nos escutando, histórias de vocês dentro do bairro Bonfim. Gilberto, seja bem-vindo. Obrigado, tudo bem? Tudo ótimo. Olá. Olá, Raul. Oi, Raul. Pode falar que nós estamos sendo gravados. Sim. O vídeo é só, é só nós precisamos ouvir a tua voz para saber que existe mais uma terceira pessoa dentro do Sou estúdio. eu mesmo, boa tarde. Boa tarde. Gurizes, fala, Perim. Bom, olha, eu nasci em Guaporé. É estranho falar do Bonfim começando assim, né? Pois não. Eu nasci em Guaporé, estudei em Caxias e vim para Porto Alegre em 72. E ali, por incrível que pareça, eu não fui morar no Bonfim, mas eu tive uma participação, o Bonfim teve uma participação legal na minha vida porque eu frequentei o Clube de Cultura. E o Clube de Cultura, para quem está nos escutando, ficava na Ramiro Barcelos. Fica na Ramiro Barcelos, desculpa, na primeira quadra à esquerda, quase esquina com a Bento Figueiredo. E lá a gente, o clube estava cheio de problemas, enfim, como continua até hoje, uma manutenção e tudo. E a gente começou a fazer teatro lá. E também lá... A gente quem fazendo teatro? Olha, muita gente que trabalhou... Alguns nomes pode lembrar? Do Sérgio Ilha, da Joyce de Brito e Cunha, a gente se apresentou lá, fez Corpo Santo, um século depois, de Iliana Vilas Boas. E tu enquanto ator? Isso, enquanto ator. E lá também era a sede do SATED do Rio Grande do Sul. O SATED é o Sindicato dos Atores e de Escola Técnica Dramática. Isso. Escola Dramática. Escola Dramática. E eu me lembro que eu e a Suzana até organizamos... Suzana Saldanha. Organizamos todas as fichinhas das pessoas do SATED iniciais, assim. Ou seja, é uma história que começa há muito tempo e indiretamente foi em volta disso. E lá também teve o grupo do pessoal de cinema todo, que frequentava lá do Clube de Cinema. Ou seja, sempre foi um lugar de gente atuante na área de entretenimento e arte. E assim o Bonfim continua sendo até hoje, né? Com esse olhar de arte. Hã? A minha relação, a minha relação com o Bonfim começou por dois lugares, digamos assim, uma pessoa e um lugar. O lugar foi o Colégio Rosário, que eu estudei, né? Então boa parte dos meus colegas moravam no Bonfim. E a gente acabou mais no segundo grau ali, que é um pouco mais velho. Isso era que final dos anos 70? Final dos anos... Não, 80. 80? Não sou tão velho assim. Não, 81 ou 89? Não, mais pra 80 e... Peraí, 81, 2, 3, por aí, 5, por aí, acho que 5, que eu me formei no Rosário. Acabei o Rosário, né? Então, ali a gente vivia no Bonfim. Vivia sexta e sábado de noite era Bonfim. Eu morava em Petrópolis, pegava um ônibus, descia. Quem era o agente? Quem era a gente, meus colegas de Rosário. Algum conhecido que... o Roger Lerina era um deles. Ele era o Roger era teu colega de colégio? Colega de colégio, eu acho que ele foi meu colega no segundo ano do segundo grau, se eu não me Roger lembro. Lerina, jornalista e crítico de cinema. Então, né, a gente vivia fazendo festa ali, porque era onde tinha. O Ocidente era o ponto chave, assim, o Ocidente, o Lola, né, que antes eu tava vendo aqui que vocês mapearam o Lola, né, Lola é importantíssimo. Lola tinha um mezanino com mesa de sinuca, né, de um lugar minúsculo, assim, que era muito difícil de ter. E embaixo da mesa de sinuca era o banheiro que só entrava, era todo cheio de água no chão, né, água, vamos deixar barato, assim, né, no chão. E tinha 2 tijolos, assim, né? Ele botava o pé num, pé no outro e ocupava. Ocupava o banheiro. O Bar Lola ficava na Oswaldo Aranha 936 e é um pé sujo favorito dos punks oitentistas e bêbados de plantão. Então, o bar tinha uma jukebox e disputadas mesas trash de mini snooker. Eu nunca fui beberrão,
tá? Só pra deixar claro. Mas, né, a gente era metido a punk na época, né? Punk era o grande... Eu nunca consegui ser punk, porque naquela época eu já não tinha mais assim. cabelo. Então o meu grande trauma era não poder ter moicana, entendeu? Se eu levantava com gel, parecia o Cebolinha, só tinha os espetinhos, assim. A gente pichava umas paredes com umas frases, né, filosóficas e tal. Mas era uma época... E outra pessoa que me fez conhecer o Bonfim, meio nessa época também, foi um cara que chama Nicásio Fagundes, que é filho do Glênio Fagundes, que tem um parentesco longe com a minha família, a gente se trata por primo e o tio Glênio, que eu sempre conheci assim, né? Que faleceu há pouco tempo e tal. Mas o Nicásio não fala muito tempo, mas a turma dele era do Bonfim, ele morava na esquina do Rosário. Então eu ia pra lá e a gente andava pelo Bonfim. Na esquina do Rosário, do outro lado da Independência. Não, na esquina do Rosário com a Irmão José Altão, uma casa que tá lá embaixo. tombada hoje. Eu não sei se tá tombada ou se tá... Eu sei que eles não estão mais morando ali faz um tempo já. E... Então o Bonfim foi a porta de entrada, assim. Aí dali o Educar morava um pouco abaixo na Barros Cassal. Assim. Educar traduz pra nós, quem tá nos escutando... vocalista, guitarrista do The Fala e artista multimídia. Artista multimídia e precursor e revolucionário da estética punk da cidade de Porto Alegre. Eu morei então, quem mora em Porto Alegre, né? Acaba que o Bonfim de uma certa maneira... É o coração da cidade. É uma casa ali, né? Que fica... Sempre vai ter um amigo que mora ali, sempre vai ter alguém que mora ali. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. E qual a pessoa que representa, ou uma palavra que represente o Bonfim para vocês? Para mim, quem representa o Bonfim não tá mais vivo, que é a Negalu, que cantava... Espetacular lembrança. No Alasca. Né? Aí na esquina, que era dos anos 70, não dos teus 80. Não era meus 80. Não dos teus 80. Vou trazer aqui, ó, o Bar Alasca, vai falando aí. Então, a Negalu era um personagem que era cantor da OSPA. Eu só li sobre. Né? Tem um livro, né? Tem livro. Cantor da OSPA, enfim, era uma pessoa que rompeu grandes barreiras em Porto Alegre, junto com o Caio Fernando Abreu, Magliani e tal. Magliani. E que cantava... de noite Summertime em cima da mesa do Alasca, aí na esquina maldita, né? Que era lá perto o Bar Alasca, né? Avenida Oswaldo Aranha, 222, entre 1965 e 85, o bar mais politizado da esquina maldita recebeu adeptos a polícia sempre chegava da contracultura e estudantes de todas as matizes esquerdistas. Isso tudo tá no nosso... E chegava lá. E eu morava na Thomas Flores com a Independência. Então era muito perto, né? É um miolinho, assim. Eu não sabia nem como eu chegava em casa, às vezes, enfim. Sabia como ia. Sabia como ia. E por isso eu acho que a Negalu era um símbolo de libertação, que o Bonfim tinha muito disso, já nos anos 60, que eu não frequentei, mas nos 70 sim. E também de arte, né? Com ela cantando em cima Summertime. Eu me lembro de Negalu cantando e sempre no balcão do Ocidente, parada ali tomando sua cerveja e só analisando o clima. Porque eu sou 2 gerações à frente de Negalu. Eu sou do Ocidente também, né? Que nem tu, né? Sim, a gente é da mesma geração. E se o Bonfim fosse um filme, uma novela, um personagem, ou de filme ou de novela, quem vocês acham que seria? Os filmes do Bonfim. Teve uma época que só se fazia filmes do Bonfim. Quase tudo era no Bonfim. Tudo no Bonfim. Eu lembro muito do Fonso do Ocidente. Era um cara sensacional. Assim, o Fonso, um dos sócios do Fiapo, junto com o Carlinhos. Com o Carlinhos também. Que abriu o Ocidente em 1980. Que bom que ele sabe tudo, né? Na verdade, o legal de participar desse projeto das histórias do Tudo de Bonfim é porque parte da minha juventude, a maturidade e até hoje, eu frequento o Bonfim, porque eu tive a minha adolescência e juventude, e depois eu faço parte da Festa Balonê. Então, que há 22 anos a gente faz a festa todo primeiro sábado do mês no Ocidente. Vou te dizer que eu fui nas 3 primeiras e nunca mais. Essa última tava maravilhosa, eu participei que era a Balonê da Madonna. Então, eu tenho esse resgate, essa lembrança e esses flashes históricos do bairro, e eu comecei a estudar ainda mais o bairro Bonfim por estar envolvido agora com esse projeto, mas desculpa, eu cortei vocês. Isso é super legal o projeto, né, de recuperar histórias e lugares e tal, que às vezes passam, né, tem tanto lugar ali, o Elo, a gente estava falando antes o Magazine, tinha um outro,
Tinha um outro bar que o banheiro não tinha teto, que era lá na Base do Cassal também, que era numa Sim. casa que eu não me lembro o nome agora. Sim, sim. Não, Tinha era o vários teatro, não, o Teatro lugares. Mágico era na... A gente frequentava Era outro, muitos bares, assim, o Elo era da Carla e do Renatão, que eu conhecia fora Sim, do a Jazz, do Cecília, Elo, né? a Cecília vai fazer parte dos Também. nossos episódios, porque a gente está trazendo para esses episódios dos Histórias Tudo de Bonfim, duplas de personalidades e pessoas que têm uma relação ou tiveram e ainda têm valor para trazer a história da cidade e deixar registrado. Eu brinco que eu escutei esses dias assim, se a gente não colocar asfalto no pântano, ninguém vai ter isso registrado digitalmente. Porque na nossa época não existia nada, não tinha Claro, como não registrar. tinha. Tem coisas que Tem. se perderam. Fita cassete, fita de vídeo, reportagem de TV, recorte de jornal, mas digitalmente é muito pouca coisa que se tem do bairro Bonfim. Então, esse projeto que a gente está começando a construir, registrando desta forma, vai deixar isso para o futuro, para a história da cidade, registrado desse jeito. E com a nossa participação, por sermos pessoas importantes do bairro. Perguntou que filme se fez. Tem um documentário que Não que se fez, que filme ou pessoa que representa. Pra mim, o Bonfim tem a cara da Anne Perec, Certo, que era claro. aquela personalidade que, pra mim, na época, era a Madonna de Porto Alegre, nos anos 80. O Bonfim tem uma coisa, porque ele tem um lado Grace pesado, também, que a gente não precisa nem relembrar de coisas, assim, de pesados que teve, que teve lugares que teve prisioneiros, teve a polícia que invadiu o Ocidente e a esquina maldita, enfim, tem esse lado, mas que o Bonfim nem por isso ficou dormindo nisso. Ele não absorveu isso. Ele deu a volta por cima e continua sendo assim até hoje, né? E tem um filme que representa uma parte do Bonfim, que é um Bonfim, eu acho que é, do Boca Migoto, que fala exatamente sobre os anos 70 em diante do Bonfim, os anos 80 do Bonfim, que tem muito desses personagens todos do Anne Perec, enfim. As memórias visuais de fitas e de imagens que tem guardado foi editado. E a Anne Perec era uma deusa da contracultura do Bonfim. Agora me lembrei de Pili Calvin também. Pili Calvin. Os melhores são os nomes. A Elaine Steinmetz, o Nego Grace também, que participa. Nego Grace para Raul e... Não, mas tem muito personagem, se tu for ver, assim, né? Ali, orbitando em volta do Ocidente, tem um monte de gente. E também porque ali teve teatro, na Lisboa, que morava aí, um monte de gente. O teatro hoje chama Hebraica, né? Mas era o Círculo Social Israelita, Círculo Social Israelita, chamava na época. Eu vi os eles. Que ali circulou muita gente, né? Muita gente, muitos grupos com muitos espetáculos e shows e tal. E outros, o Teatro Mágico, na Tomás Flores. O Drink Azul do Teatro Mágico. Isso, que Não lembro. Eu me lembro que eu via com a minha irmã, era um coquetel. Sim. Só que como eu era assim, saindo da... Meus primeiro emprego, então era o dinheiro, não sei, para tomar drink no Teatro Mágico. E era um drink azul, que era, não me lembro o nome, Blue, alguma coisa. Curaçao. Blue Curaçao, mas com um drink doce, mas era um drink que era... Embebedava logo. Embebedava logo, óbvio. E tinha um guarda-chuvinho, então era um bar na época que fazia drinks com cara de coisas meio... contemporâneas, meio exóticas. Mais... não é nem exótico, mas uma coisa mais assim... Cosmopolita. Cosmopolita, obrigado. Essa palavra. Que o Bonfim e o Ocidente por sua raiz, né? Mas na verdade, vocês que estão sendo entrevistados, não eu que tenho que falar das minhas memórias. Mas falando ali de cinema, eu me lembro que quando eu participei de um processo de curtas gaúchos, que a gente filmou muitas coisas, a gente até brincava, esse filme vai ter cenas no Bonfim ou não? Né? Porque sabe que tem um filme que eu gosto muito, e é de um cara muito legal, que é o Guzes Polidoro, Nossa. que é Uma Vez Orangotangos. Eu acho que ainda Orangotangos, que é um plano sequência de uma hora e meia. E termina ali no Bonfim, né? Ou começa no Bonfim. O Ainda Orangotangos é aquele que é dentro do ônibus? Isso. Começa no ônibus e anda. E tem outros ou um outro que ele também fez, um curta, que também né? Que é dentro disso. E o cinema sempre teve presente ali, né? O cinema curta, longa, música, né? As pessoas... Eu ia perguntar para vocês agora algumas coisas pitorescas relacionadas ao mundo da... Já que vocês trabalham, tanto vocês dois trabalham com audiovisual e foto,
algum caso que vocês queiram relatar para nós sobre esse mundo de registros que vocês tenham feito? Eu sei que o Perim passeia por Porto Alegre de máquina fotográfica, registrando várias coisas. Tem uma exposição, várias fotos já foram expostas, mas agora ele tem um banco de imagens maravilhoso para poder isso ser registrado. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse mundo de imagem. Vai lá. O que eu gosto do Bonfim é fotografar detalhes, né? Que me chama muito a atenção, porque o Bonfim é uma mistura da cidade, né? É uma mistura de gente da cidade, de jeitos e desse tempo de agora, né? A gente não pode exigir que o Bonfim seja as memórias Sim. que a gente está falando, porque Sim. ele já se alterou e está se alterando. E se alterando com as coisas boas e ruins que o mundo inteiro se altera. Comuns a todas as cidades. Comuns a né? todos os bairros e cidades. A né? todas as cidades e todas as Exato. metrópoles. Então, isso traz um tipo de gente que hoje é muito interessante de ver, né? Aham. Que se assemelha a outros bairros e outros lugares que a gente viaja e acaba vendo, assim. Mas os detalhes eu acho que são muito específicos de cada lugar. Por exemplo, a Cidade Baixa com seus grafites e coisas não tem nada a ver com os grafites e as coisas do Bonfim, entendeu? Porque elas são diferentes, são do mesmo bando. Outro ruído. Mas é outro ruído, né? Uhum. Então, e isso fica bonito com as pessoas que circulam. Às vezes são pessoas solitárias que a gente vê no Bonfim, né? Uhum. Tem muito disso que parece, assim, às vezes um filme americano que a gente está vendo num bairro, daqueles que a gente vê no cinema de Nova York, né? Que tem as pessoas lá, estão lá sentadas e tal, parece que estão fora do mundo. E outros não, as pessoas são muito felizes e tal. Então, o que eu gosto é de pegar desses detalhes, assim, do bairro, assim, de coisas de muro, de sombra, de coisas Os assim. personagens, né? Os personagens sempre têm ali... Quantas bandas se formaram ali, né? Nossa. TNT, Cascaveletes, o Frank, Replicantes. Replicantes. A tua banda, eu queria que tu falasse, deixar Irmãos registrado. Rocha, mas Irmãos Rocha não é uma banda do Bonfim. Eu acho que só o André morou. Mas não é uma Mauro, banda do talvez. Bonfim, Mas mas se uma banda que se apresentou. apresentava. Não, a gente Eu vi muitos shows do Irmãos Rocha no Ocidente. Preferencialmente o Ocidente é um lugar Conta pra um gente pouco do tocar. Irmãos Rocha pra gente. Irmãos Rocha é uma banda que a gente chama de rock regressivo, né? É um punk rock, talvez um pouco mais melódico do que a raiz punk, assim. Mas é uma banda de amigos, assim, que não são músicos, né? Que não sabem tocar exatamente. Mas a gente tenta tocar e vai. Hoje até dá pra dizer assim, eles tocam até direitinho e tal, né? Mas abaixo de muito ensaio. Faz 20 anos que a gente ensaia, 20 anos que a gente erra as músicas quando vai tocar. E essas músicas estão publicadas em alguma plataforma de áudio? Olha, tem o livro dos 100 maiores álbuns do rock gaúcho, tá lá Ascensão e Queda dos Irmãos Rocha, que é, Bom. que é uma autobiografia em músicas curtas. Né? Mas, né, enfim, antes que falem Irmãos da Rocha gente, era já formado por Raul eu sou Krebs. baterista, o Bel, é tudo Rocha, né? Raul Rocha, baterista, Bel Rocha, baixista, André Rocha, guitarrista, e tinha o Mauro Rocha, que agora não canta mais. Então a gente é um trio hoje, quem canta é o Bel. Só que o Bel também não é músico exatamente, então tem algumas músicas que ele não consegue cantar, então a gente não toca mais essas que ele não consegue cantar. É uma banda limitada, mas a gente é esforçado e acaba, faz as paradinhas juntos, faz tudo Existe a direitinho. possibilidade de vermos algum show do Irmãos Sim, Rocha? a gente gravou 7 covers agora com produção do John Vito, que é um produtor que veio lá da Unicinos, do curso que o Frank Jorge, né, coordenava lá de produção fonográfica. Agora o Frank se bandeou para Buenos Aires, né? Abandonou o Bonfim. E... Eu cruzei com ele esses dias na rua. Né? Na frente ele do é um Zafra e da Fernandes Vieira. bem Ele é um Bonfim típico, raiz, assim, todo né? de terno e gravata. Era um senhor elegante do rock and roll. Exatamente. E perdi o que eu tava falando. Tava falando dos Dos Irmãos Rocha. Dos E a gente Irmãos gravou Rocha, e vai gravar músicas novas nossas daí. Em breve, assim que a gente conseguir tocar todas elas. Quando a gente decorar. E o que vocês gostariam que tivesse no Bonfim e ainda não tem? Eu sou bem colonizado, um Starbucks. Eu sou bem colonizado. Claro, aceito. Pelo Starbucks, sim. O Starbucks no Bonfim.
Olha, eu não... Gilberto. Não, assim, sem Eu- brincadeira, assim, tem alguns espaços que eu acho que podem ser melhor tratados no Bonfim, assim, tipo as praças, Isso. né, que acaba que integra as pessoas, assim, né. Essa história de andar pelo bairro a pé, ou de bicicleta, ao invés de carro, dá uma vida pro comércio, para tudo. Eu acho que as Isso. praças também têm essa função, assim, das crianças adotarem praças e ficarem em praça, as mães, os pais e tal. Agora, claro que eu tenho filho, né? Enfim, daí a gente pensa um pouquinho mais nisso. Antes não. Mas eu acho que né, dá uma... Se bem que eu acho o Bonfim um bairro até bem, sabe... ele se auto-organiza, assim, de alguma maneira e vai andando, assim, e vão aparecendo espaços. E assim como fecham lugares, abrem lugares, né? E que eu acho que eu acredito isso muito ao hábito das pessoas andarem pelo Bonfim. As pessoas andam, né? Uhum. Caminham muito no Bonfim. É um Isso. bairro dos mais caminhados, eu acho, em Porto Alegre. Perim. Olha, o que eu acho que seria legal é abrir, sei lá, mais galerias de arte, entendeu? Sim, Que fosse aberta para várias tendências, entendeu? E não fosse uma coisa fechada em si, Aham. que fosse aberta, que tivesse uma rotatividade de coisas, de gente de fora e de gente do Bonfim também, enfim. Boa. Eu acho que meu estômago falou mais alto que a minha cabeça. Oi? Daí eu falei Starbucks. Não tem problema, Ora, mas ao aí, invés de mas falar na uma galeria verdade de arte. existe... Não, mas não, existe... não. Mas as galerias de arte têm Starbucks- essa função, né? Podia. De se tem um lugar numa cidade, a gente vê isso por Nova York, tem, assim, Sim. tem uma Chelsea lá, eu acho que é onde tem mais, não é Chelsea, é um outro bairro, que tem várias galerias, as pessoas caminham entre elas, assim, né? Sim. Se abrisse mais Eu vou plural, lançar... Eu vou estimularia ainda mais uma Eu caminhada. vou lançar essa tua ideia, Perim. A gente está entrevistando também no Histórias Tudo de Bonfim o Alan Lazzarini, que ele é o proprietário do Nono Tabelionato, que está ali no endereço Sim. onde era o Cinema Baltimore. Uhum. Uma daquelas... Ele tem duas salas do Isso. tabelionato. Uma daquelas salas está vazia. Olha E eu aí. tenho conversado com ele de pensar coisas que se possa acontecer dentro daquele espaço. Porque com a história da vinda da pandemia, ele não precisou usar os dois endereços ali. Sim, Ele só fez um porque tudo tornou-se muito mais digital. sim. E falando da história das praças, Eu tenho uma foto do Cine Baltimore quando anunciaram, eu ouvi no rádio. O cinema vai fechar e tal, não sei o quê. E no outro dia de manhã, antes de dar aula na PUC, que eu dava aula às 8 horas, eu parei o carro na frente, às 7h30 e fiz uma pinhole, assim, uma câmerazinha de madeira pra registrar, Tá. tipo, a e tu tem última- essa foto. Tem essa foto, sim. E falando de praças, a Praça Berta Starosta, que fica na Vasco da Gama com a Ramiro, aquele pedaço Sim, de sim. terra, eu chamo de pedaço de grama, que é Quando eu falei, eu pensei é exatamente aquela ali. praça ali que ela tem 3 níveis, onde tem os Zans Isso. ali, onde era a Companhia do Frango nos anos 80. Aquela praça, o projeto Tudo de Bonfim, eu participei de um workshop umas 2, 3 semanas atrás. A gente fez um trabalho de imersão de um grupo com 12 pessoas para trazer ideias, para resgatar e trazer mais vida para aquela praça. Massa. E a gente, então, tudo isso que a gente está trazendo, gravando esses episódios, fazendo os walking tour, registrando o resgate histórico da cultura do bairro Bonfim, isso tudo está sendo um projeto, está sendo amarrado para deixar o bairro ainda melhor, para deixar ele mais vivo do que ele já é. A galeria pode ser ao ar livre, porque eu já tive experiência de fazer no centro da cidade as fotografias e ninguém destruiu uma foto, ninguém toca em fotografia, é uma coisa incrível. Né? Eles fotografam as fotos, as pessoas que passam. Claro. Eu acho isso lindo. E a gente tem espaço que poderia ter uma galeria fixa ao ar livre, entendeu? Sei lá, que trocasse 30 ou 40 fotos a cada 3 meses. Pronto. Embaixo da elevada da Ramiro com a Praça do Rosário lá. Isso. A Praça do Rosário. Massa, assim, tipo... Isso. Tem aquele que é tipo um riachinho, assim, tipo uma piscininha, assim. Laguinho. Tem um laguinho ali. Onde tem um redondo e tem outro com o redondo que a gente fazia festa de final de ano, que a gente pagava pro cara da praça encher, deixar pro último dia de aula no Rosário todo mundo jogar água. Tinha um outro que era comprido, assim, em degraus, que vai de fora a fora acho que da Independência quase até a Irmão José Otão, lá embaixo, que... Ali é uma reta, assim, aquilo ali ser ocupado e ser... porque as pessoas respeitam isso, elas não destroem, porque a gente viu isso no centro, poxa, onde passa a gente vê hoje gente, no centro, né? isso, né? Tem isso, então eu acho que é legal ter essa galeria necessariamente
pode ser fechada, no sentido que ela é uma galeria com horário comercial, e também uma galeria ao ar livre, entendeu? Eu acho que dá para ter Sim. alguma coisa parecida com isso e seria muito interessante colocar imagens aí. E que lugar que vocês indicam do Bonfim para se conhecer e por quê? Silêncio. Olha, Não, eu acho que é Redenção, cara. Eu acho que a Redenção, ela é um espaço privilegiado, assim, na cidade, né? por isso que ela não pode ser destruída. Por isso que não, nem ser fechada, nem ser murada, nem nada. É um espaço muito democrático, muito aberto, todo mundo vai, né? Enfim, acho que teria que ainda conhecer mais, assim, tem muitos caminhos lá por dentro, tem muitos recantos legais, né? E cuidar dela, né? Porque Cuidar, aí vai mais gente se tá bem cuidado. Exato. E é. porque aí também vai evitar que as pessoas destruam qualquer coisa, Exato, né? exato. Então, já foi recuperado tantas vezes os monumentos que estão lá e tantas vezes eles foram destruídos, entendeu? Mas isso, se tem uma coisa permanente, isso acaba acabando, Aham. né? Acaba... Eu sinto falta também no restaurante judaico, assim, eu adoro comida judaica. Tem um restaurante judaico que eu acho bem legal, que é o Midbar, né? Que antes era na Ramiro. Agora fiquei sabendo que não é mais na Ramiro. Mas eu sinto falta de um restaurante maior, assim, né? Dessa cultura judaica, que é super bonita, assim, né? As comidas judaicas são excelentes. Eu gosto de vareniki, que é um pastelzinho com purê dentro, assim, com cebolinhas. E a sopa de bolotas, que eu não sei como é que é o nome, mas é uma sopa cheia de bolotas. Né? Quem sopa de conhece bolotas. sabe, né? E a comida é uma comida riquíssima, assim, que talvez com surpresa, assim, não tem, né? Teve uma vez que era do Sadi, do Nenhum de Nós, que era o Lehaim, mas ele era lá na Nova York ou na Marilã, não me lembro qual das duas ruas, que era meio afastado do Bonfim. Depois teve no Bonfim também, que eu não sei se era dele ou não, com esse mesmo nome, na Fernandes. E depois eu não vi nenhum outro, assim, que fosse específico de comida judaica, assim, que eu acho que tem tudo a ver com, assim, com a cultura do local, né? Enfim. Boa. Isso. Perim. Sabe, Um desculpa, lugar. o Perim já falou que ele queria galerias de arte. tá. E a galeria eu achei que eu que é me que nós meti. começamos a falar de comida, eu achei que tu ia falar alguma coisa referente. Também queria que tivesse Não, alguma coisa de... de comida, eu gosto de todo tipo de comida. Eu acho que é bom que tenha esse tipo de comida judaica e outros que tem, orientais principalmente, que eu gosto. Então, eu acho que tá bem o Bonfim. Não, o Bonfim tem de tudo, né? Não, tudo. Ou tudo. quase tudo. É. E vai ter mais agora com todas essas ideias que vocês estão dando pra gente. Não, mas é muito massa esse movimento, assim, de trazer memórias de vários jeitos sobre um bairro, né? Porque isso aí, se for replicar para outros bairros, daqui a pouco é um documento importante, é um documento de valorização mesmo, Sim. né? De um mercado todo, assim, né? De pessoas que vêm para cá e podem conhecer o bairro. A Lancheria do Parque, por exemplo, faz até hoje um trabalho de recepção a pessoas que estão Isso. chegando em Porto Alegre sensacional. Uhum. Né? Tem alunos meus na SPM que são fãs da lancheria, porque tem essa receptividade. Muito pela comida vem isso, assim, né? Da necessidade de ar. A comida agrega, né? A comida também é cultura e a comida é um fator agregador e hoje em dia tem essa relevância de trazer a própria Fernandes Vieira, que até então, Sim, a quadra sim. da... A quadríssima. A quadríssima ali da Henrique Dias. Dias até a Protásio, até Oswaldo, desculpa, ali, se tornou um footing maravilhoso. Sim, exato. Vocês já foram conhecer o Alameda Bonfim? Sim, aham. Então, Muito legal. ali é o resgate e trazer o mundo contemporâneo para um bairro que até então tinha essa cultura meio clássica de trazer isso e convidar a todos a frequentarem o bairro. Amados, muito obrigado, tá? Gilberto Perim, da Mãozinha, Raul Krebs. Obrigado. Muito obrigado por vocês terem aceito e estar Obrigadão participando mesmo. e deixar registrado pra gente as histórias do Tudo de Bonfim de cada um de vocês. Eu sou Miltinho Talavera e queria agradecer a presença de vocês aqui em mais um episódio das Histórias de Tudo de Bonfim. E em breve, em outro episódio, mais 2 personagens que têm histórias muito legais para contar sobre o bairro pra gente. Histórias Tudo de Bonfim é um podcast do projeto I Love Poa com patrocínio Melnick.